E dá para ouvir os sinos ou não? Tem pessoas aqui que eu ainda não conheço. Sejam bem-vindos. Só esperar uns 30 segundos aqui para o pessoal continuar entrando. Vamos quase aqui começar. Como é que vocês estão hoje? Como é que foi o dia de vocês? Tá tudo bem? Então, conforme vocês forem entrando também, depois, se vocês puderem, vão dizendo de onde vocês são, tá? Eu tenho uma pessoa aqui que eu sei que é de Portugal, que é a Bia Cotrim. Geis Aquino é do Rio, ok? Isso aí, gente, vão participando. A Silvana Penca falou que está tudo ótimo, que teve um dia lindo e produtivo. A Jana Gelli, que é a veterinária, disse que correu como sempre. Tem o Cláudio lá de Niterói. Espera aí que eu acho que tem uma pessoa que não está conseguindo entrar, que é a nossa amiga Evani. Só que agora, para eu dar resposta aqui para ela, é muita tecnologia, né? Eu saí do celular daqui dessa tela e complica bastante. Ricardo Fidalgo, cabeleireiro conhecido aqui de Petrópolis. É isso aí, porque nós vamos falar sobre pequenos negócios, nós vamos falar sobre autônomos, pessoas que têm vivido uma situação que atingiu todo mundo, que é essa pandemia. Então, eu acho que é importante mesmo a gente poder conversar esse bate-papo aqui. Tem a Silvana de Petrópolis, amiga da Evani. Seja bem-vinda também, Silvana. Então, a Evani, vamos ver aí se ela vai entrar. Mas já se passaram 4 minutos e aí eu acho que Nelson Cavalcante... Laura do Rio, ok. Deixa eu ver aqui como é que é isso. Aham, ok. Então, gente, é isso. Eu vou me apresentar. Eu sou Cristina Bernardes, sou terapeuta de barras de Access e também sou trainer para colaboradores de empresas. Então é um prazer estar aqui falando com vocês e eu vou começar essa live contando uma história. Eu acho que é muito interessante a gente contar histórias, só que eu não vou falar o final da história, vou deixar para um outro momento aqui da nossa conversa para eu contar o finalzinho da história. Tá combinado? Então vamos lá. Havia um casal de andarilhos que vocês sabem, né? Os andarilhos eles vão a pé, andando de cidade em cidade, e eles estavam entre duas cidades e queriam passar a noite nessa próxima cidade que eles iam chegar, nesse próximo lugarejo. E aí, quando eles estavam mais ou menos, talvez a 1 ou 2 quilômetros desse vilarejo, começou a anoitecer. E a noite, ela não era uma noite clara, ela tinha um pouco de luz, mas não muita luz. Então, de repente, eles estavam lá, os dois, o casal, conversando. De repente, lá mais adiante um pouco, talvez uma questão de uns 10 metros, eles viram uma coisa atravessada na estrada e aí pararam para examinar aquilo melhor, sem chegar perto. E aí observaram que lá tinha, então, uma coisa que era realmente a única coisa que podia ser. Era uma cobra muito grande, tipo uma sucuri, daquelas enormes,
e estava atravessada bem na estradinha, na trilha que eles estavam andando. Então eles pensaram, bem, nós não podemos continuar, nós não vamos pular essa cobra, a gente não vai poder continuar e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parar aqui. E o que a gente faz? Aí um olha para o outro, vamos fazer o seguinte então, a gente está ficando cansado, a gente já andou bastante, vamos fazer o seguinte, enquanto um dorme, o outro vigia a cobra. E assim a gente vai passar a noite e amanhã a gente vê como é que a gente faz para poder ultrapassar, para poder superar esse problema. Então, tá a Silvana me dizendo que está travando e pedindo para solicitar a participação toda hora. Não sei dizer por que está travando. Eu aqui tenho bastante rede, tá, Silvana, onde eu estou? Eu estou aqui bem pertinho do modem, então tem bastante rede. Bom, enfim, voltando à história. O casal, então, a noite começou a esfriar, o casal ficou bem pertinho um do outro e eles começaram, então, a se revezar. E aí um dormia mais ou menos por 1 hora, o outro ia, observava durante aquele tempo que o outro dormia, que o companheiro dormia, depois o companheiro dormia, aí a outra pessoa então observava e o casal foi assim vencendo a noite, ok? Então vamos botar aí essa história, vamos dar uma congelada nela para a gente ver se a gente consegue depois dar um bom final para essa história, ok? Vamos ver o que vai acontecer com esse casal de andarilhos. Bom, gente, o que acontece? Como é que surgiu a ideia específica dessa live? A Ivani Noel, que é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, quando eu tive uma participação ao longo de 5 anos no Contour daqui de Petrópolis, nós fizemos alguns projetos juntas e foi uma convivência muito agradável. E agora eu estava conversando com ela na semana passada sobre alguns planos meus, o que eu estava fazendo nesse momento. E ela disse, puxa, Cristina, por que você não faz uma live para falar sobre resiliência? Aí eu falei, olha, você gostaria, acha que as pessoas poderiam aproveitar bastante isso? Poderiam e tal, tal, tal. Aí eu falei, então tá bom, vamos falar. Mas eu, ao invés de falar sobre resiliência, eu vou falar sobre antifragilidade, que na realidade é um conceito expandido ou mais evoluído do que a gente sabe que é resiliência. Mas, vamos lá, resiliência é o quê, não é, gente? Resiliência é um conceito que veio da física, em que se você puser pressão sobre um material, ele, depois que a pressão acabar, esse material vai voltar ao que ele era antes. Então, por exemplo, vamos imaginar uma mola, tá? A gente coloca pressão em cima da mola, quando a gente acaba a pressão, a mola volta ao seu estado normal, ela então acabou, ela teve resiliência, ela não se quebrou, ela ficou do mesmo jeito, então isso é resiliência. Só que aí, como tudo evolui, né, eu acho isso assim um espetáculo. Nós temos um americano que escreveu um livro muito interessante, ele é descendente de libaneses, chama-se Nassim Taleb. E o Nassim Taleb escreveu um livro chamado Antifragilidade, Coisas que se beneficiam com o caos. Olha que coisa mais atual para todos nós que nesse momento estamos vivendo um caos. Então, o Nassim, ele fez o seguinte, ele escreveu um livro é um calhamaço, tá? Mas como ele tem uma formação de estatístico, matemático, o que ele fez? Ele é de uma honestidade incrível. Você começa a ler o livro é muito rico, tem bastante coisa. E nesse livro, de vez em quando você está assim, chegando no final de um capítulo, ele diz, olha, se você não está interessado nos dados
matemáticos e estatísticos, você pode pular os 3 próximos capítulos sem que aquilo comprometa o todo do entendimento da obra. Então, é um espetáculo. Se você não está interessado nessa coisa muito técnica, você pode continuar lendo o livro e está tranquilo, ok? Bom, então o Taleb ele observou o seguinte, que tudo que é frágil, ele reage mal às variações externas, tá? Então, por exemplo, um exemplo típico é uma xícara de porcelana. Você pega aquela xícara de porcelana e deixa ela cair ou despencar 1 centímetro, que seja. Ela vai, no mínimo, trincar. Então, ela é frágil, ela reage mal à variação daquilo que é externo. Aí a gente pensa, bom, qual seria, então, o oposto do frágil? Seria o robusto, não é? A gente pensa, bom, então o robusto é o que a gente tem que ser. Então, o que a gente pode dar de exemplo de uma coisa robusta? Sei lá, uma tábua de madeira, por exemplo. Você, ao contrário da xícara, você vai deixar a tábua cair, ela não quebra, ela é resistente a essa pressão externa, a esse acontecimento externo, mas tem um problema com ela. Sabe qual é o problema? Ela não evolui, ela não sai daquele estado. É o que acontece também com a mola. A mola, ela volta ao mesmo lugar. Ela estava ali baixinha com a pressão que estava sendo feita e quando você solta, ela volta ao mesmo lugar. Então, ela também não se beneficia. Ela não evolui. Então, ele pensa que seria o ideal o quê? A antifragilidade. É quando você tem uma condição que não é nem frágil e nem robusta. Você é antifrágil. Por exemplo, se você vai numa academia de ginástica e vai lá fazer a sua malhação, então você está pondo pressão nos seus músculos, nas suas fibras, nos seus ossos. Então aquilo, num primeiro momento, você se ressente com aquele caos, aquela pressão exterior. Mas depois o seu corpo é mais forte, não é verdade? Então, isso é o que o Nassim quis dizer com a teoria dele. E ele faz uma série de coisas que são muito interessantes, que eu acho que levam a gente a pensar nesse momento que a gente está vivendo, né? Que é um momento de pandemia, onde a gente acabou se vendo numa situação de lidar com uma coisa totalmente nova e que a gente não tinha conhecimento, nem a gente, nem os cientistas, nem ninguém. Então, foi preciso amealhar conhecimento, infelizmente com tentativa e erro, mas que é como a coisa acontece mesmo, mas acontece que dá para a gente evoluir e aprender com isso, tá? Então, para o Nassim Taleb, o tempo da natureza, ele apaga tudo que é frágil e tudo que é robusto. E com isso, ele apaga aquilo que não evolui. Então vamos imaginar que a gente teve um meteoro que caiu sobre a Terra, que é essa situação do coronavírus. Esses são os eventos que, para o Nassim Taleb, ele chama de cisne negro. São aqueles eventos que ninguém previu. Se você tem uma empresa e você fez um planejamento estratégico, qualquer coisa, você não teve condição de prever isso. Só que essas coisas acontecem, tá? E existe se a gente observa a natureza para o Nassim Taleb, existe uma biológica. A biológica seria uma lógica da natureza, onde vai funcionar diferente da nossa razão, tá? Mas vai funcionar muito bem também. Então, quais são os conselhos que o Nassim Taleb dá para a gente, que eu acho que a gente pode perfeitamente aplicar na nossa atual situação de termos ficado aí confinados, sem saber direito o que ia acontecer? A gente está começando a voltar, mas é tudo muito novo, a gente não vai ser, como todo mundo já está dizendo, nós não vamos voltar àquele normal que a gente conhecia, entende? Então, quer dizer,
Os conselhos são o seguinte: a gente precisa sempre, sempre que as nossas ações elas abram opções para a gente. E quanto mais opções abertas você tiver e não correr o risco de colocar tudo no mesmo cesto, melhor para você. Então, por exemplo, você é um negócio. O que você pode fazer que não seja colocar todo a sua energia numa direção só? Ser criativo, pensar em outras coisas, ok? É dos conselhos que o autor dá. Não ser tão racional o tempo todo. É um outro conselho que ele dá. Porque a razão, ela lida com fatos do passado para analisar o futuro. E não necessariamente, quando você tem uma situação como essa que a gente vive, a gente vai aproveitar muito o que a gente teve de experiência no passado, ok? Outra coisa que ele fala, que é muito verdade, é que a natureza tem um tempo. Ela tem um tempo para as coisas maturarem. Então a gente tem que dar um tempo para as nossas ações maturarem também, para que as nossas ações, na nossa tentativa e erro, que a gente não tem que ter medo disso, para essas ações também poderem surtir efeitos e colaborarem com a gente em relação a mitigar o caos, ok? Eu acho que as coisas que o Nassim Taleb fala, quando ele escreveu esse livro, ele nunca imaginou que a gente ia passar uma pandemia dessa, mas está aí uma série de dicas, né, interessantes que ele vai dando. Outra coisa importante é a gente aceitar o processo de tentativa e erro. A gente não ficar paranoico, que você tem que dar certo. É que nem, por exemplo, ao longo da minha vida, eu venho da área de RH, eu fiz muito seminário, muito workshop, mas aí chegou essa fase de fazer lives. Eu não tinha experiência em fazer lives, eu estou aprendendo com esse processo de tentativa e erro. E tudo bem, não tem problema nenhum, é assim mesmo. A gente tem que deixar essas coisas fluírem e colocar, como ele diz, a mão na massa e deixar o caos te ensinar. Deixar que você possa evoluir com essa experiência de colocar a mão na massa. E quando você evolui, você se beneficia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu tinha, do ano passado, eu tive uma carreira longa em RH, fui de RH de empresa, depois eu fui trabalhar para empresas no departamento de RH, passei por bastante empresas, fui trabalhar no exterior, porque fui transferida para os Estados Unidos, para Boston. Enfim, tive uma carreira longa na área de RH como generalista. Depois de uns anos, me tornei headhunter, fui trabalhar para a KPMG, me tornei headhunter lá, e depois que saí, finalmente, então, montei a minha consultoria e fiz a minha carreira solo dentro da área de RH como headhunter. Mas aí o que aconteceu, gente? Ao longo dessa vida toda, em que eu estava aí nessa vida profissional dentro de RH, eu fui tendo uma vida paralela, que era essa busca de autodesenvolvimento, essa busca de expansão de consciência. Então eu fiz uma infinidade de formações, de cursos, e aquilo eu fui amealhando aí um conteúdo, não é? Aí quando chegou mais ou menos há uns 2 anos atrás, a tecnologia, que sempre a tecnologia, ela é um divisor de águas. Em toda a evolução da humanidade, a tecnologia foi um divisor de águas. Então, eu não vou aqui, não é a pauta da nossa live falar sobre esses períodos de revolução industrial, a revolução da eletricidade, o que foi tudo isso. Não é a pauta da nossa live, mas a tecnologia, ela começou a me substituir
como headhunter, porque você passou a ter plataformas maravilhosas que podiam colocar a empresa que estava procurando um profissional e juntar com aquele profissional que estava procurando uma empresa. Então, essa tecnologia, quando ela veio, ela foi, num primeiro momento, ela choca. Mas aí você faz, se você deixa suas opções abertas, que é o que o Nassim Taleb falou, se você deixa suas opções abertas, você pode abraçar uma nova experiência e pode tornar aquilo uma coisa gratificante para você, como foi essa transição que eu fiz no ano passado. Então, para mim, foi muito interessante fazer isso. Eu, então, passei a ser terapeuta, deixei vagarosamente aquela profissão de headhunter, fui fazendo um processo ou outro, até que não fiz mais, ok? Bom, então eu montei um programa de bem-estar a minha ideia era ministrar esse programa de bem-estar nas empresas presencialmente. Aí estruturei os módulos, como é que ia ser, um módulo falar sobre isso, outro módulo falar sobre aquilo. Tá tudo bem, mais ou menos seriam 4 a 5 encontros com esses colaboradores da empresa que comprasse esse programa de bem-estar para os seus funcionários. Entretanto, veio a pandemia. Veio a pandemia e eu não me coloquei numa situação, como todos vocês nas situações de vocês, em que eu não podia estar presencialmente mais em lugar nenhum. Quer dizer, num primeiro... E não podia ser terapeuta, porque a terapia que eu faço, eu preciso tocar 32 pontos na cabeça das pessoas que vêm fazer a terapia, e eu não podia ter contato mais com as pessoas por causa da pandemia. Então eu falei, meu Deus do céu, e agora? Mas aí são as opções. O que a pandemia trouxe para mim? A possibilidade hoje de poder oferecer esse programa de bem-estar para as empresas online e sem problema nenhum. Então, eu que estava mais restrita a uma área geográfica, ou se eu quisesse ministrar isso fora dessa região que a gente está, de Petrópolis, Rio, São Paulo, eu ia ter que pegar um avião, ir para Recife, para Brasília, para Goiânia, não importa. Isso ia encarecer o custo para a empresa. Então, hoje, a pandemia, esse caos da pandemia, na verdade, ele me beneficiou. E assim como me beneficiou, vai beneficiar as empresas para as quais eu vou ministrar esse programa de bem-estar, porque o custo diminuiu muito. Eu não preciso mais de cobrar dessas empresas, de repassar para essas empresas o custo de avião, de hospedagem, de deslocamentos, de táxi, Uber, lá o que seja, de refeições. Então, olha que beleza isso. Não é incrível? Eu nunca esperava que isso pudesse vir a dar certo desse jeito. Mas está aí, tá aí posto, né? Agora eu quero conversar com vocês o seguinte, não mais falando do Taleb, porque já falei o que é o conceito de antifrágil. Eu queria dividir com vocês o seguinte, são as certezas. Tudo bem que a gente está vivendo uma época de incerteza, não é verdade? Tem alguém aí que está totalmente certo e tranquilo do que a gente está vivendo? Pode falar aí. Se alguém estiver tranquilo, pode falar, que eu gostaria até de trocar uma ideia com essa pessoa. Acho que não, né, gente? Está todo mundo um pouco inseguro, incerto, o futuro a gente não sabe qual vai ser, mas existem certezas, e eu acho que a gente tem que olhar essas certezas. Bom, a primeira certeza é uma certeza óbvia. Vai acabar, não é? A pandemia, o nosso confinamento, isso vai acabar. Isso vai acabar e isso é uma certeza que a gente tem. Outra certeza, gente, é que o universo é abundante. E você, eu, nós todos, nós somos parte dessa abundância. Então não tem porquê a gente não se beneficiar dessa abundância, entende? Outra coisa que eu acho que é
uma certeza, você, eu, todos nós somos únicos. E quando a gente é único, a gente pode se beneficiar também, porque a gente tem uma coisa que só a gente pode oferecer, que só a gente pode compartilhar dentro daquele jeitinho, ok? Bom, outra certeza que a gente tem, eu posso fazer diferente se eu escolher ser diferente. Eu tenho essa escolha. Isso é uma coisa importante, porque é a gente saber que a gente não precisa aceitar uma segunda derrota sobre um mesmo aspecto, tá? Eu vou falar sobre isso depois, sobre essa questão da segunda derrota, que eu acho que é muito interessante, que é um conceito. Vou falar um pouquinho aqui para frente, ok? Então é isso, gente. Existe, além de tudo isso, uma coisa que é muito importante que a gente nunca deve esquecer, que existe uma sabedoria que todos nós temos, que é inerente ao ser humano, que vem da fonte da vida. Então, olha as certezas que a gente tem, que a gente acha que está aí jogado. A pandemia vai acabar, o universo é abundante, você é parte desse universo, é parte dessa abundância. Você é único ou única, e isso te faz especial. Você pode fazer diferente se você escolher diferente. E você tem uma sabedoria que é sua, que vem da fonte da vida, que ninguém pode te tirar, ok? Bom, o que dá para fazer que está no nosso alcance? Dá para fazer o seguinte, a gente pode... Primeira coisa que a gente pode fazer é buscar serenidade, buscar equilíbrio emocional. Sem isso, nada rola, gente. Se a gente não tiver, nesse período que a gente está, buscar isso, buscar como? Meditando, lendo, parando de se bombardear com notícia ruim. Tudo isso está ao nosso alcance e a gente pode fazer, ok? Outra coisa é promover o otimismo. É impressionante, tem gente que diz assim, ô Cristina, você sabe que dia é hoje? 1º de junho. 1º de junho, é? Quer dizer, é um mau humor. Por que não 1º de junho? Qual é o problema? Entende? Mas as pessoas têm um pessimismo em relação às coisas que, assim como o pessimismo contagia, o otimismo também contagia. É uma questão vibratória, de frequência. Não tem como não contagiar. Ok? Outra coisa que a gente pode fazer, que está ao nosso alcance, é promover a criatividade. Porque aquelas opções que o Nassim Taleb falou lá em cima, que eu expliquei para vocês, que era abrir opções, você precisa ser criativo para isso. E como é que você pode aumentar a sua criatividade? Você pode aumentar, por exemplo, separando um pouquinho do seu dia ou a cada 3 vezes por semana, vai fazer uma atividade que você goste. Se você gosta de escrever, escreva, gente. Nem que seja aquela velha redação que você fazia quando você era da escola. Quem gosta de pintar, não precisa ter frequentado escola. Compra aí um pincelzinho. Agora, hoje eu acho que já reabriram as papelarias. Compra um pincelzinho, 2, 3 tintas a óleo, uma telinha. Começa lá, desenha com lápis. Não precisa ser perfeito, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a nossa boa vontade de querer abrir. É a intenção que abre o caminho e abre as possibilidades para a gente, ok? A outra coisa é o seguinte, seja solidário, gente. Puxa, tá na hora da gente passar a aprender coisas. Depois que você aprender, você compartilha. E aquilo que você já sabe, você pode ser solidário. Você pode ser solidário não só de maneira material, mas também, porque é importante, tem gente que está com necessidade, tem animais de rua com necessidade. Então, a gente ser solidário
É muito importante, mas não precisa ser solidário só com coisa material. Você ouvir uma pessoa que está num momento difícil, você colaborar com alguém que está num momento difícil, isso é ser solidário também. Então, olha quanta coisa está no alcance da gente, ok? E, obviamente, que ter gratidão, né? Ter gratidão é um negócio. É fácil você começar a ter gratidão. Você pode começar a ter gratidão com coisas pequenas. Você acordou, abriu os olhos, você já pode ser grato. Puxa vida, eu acordei com vida. Puxa vida, eu acordei respirando. Gratidão. Puxa vida, eu acordei sem dor nenhuma. Gratidão. E gratidão, gratidão. Abriu lá o seu chuveiro para tomar o seu banho. Gratidão porque eu tenho água encanada aqui na minha casa. Gratidão por essa casa que me abriga. Gratidão pelo alimento que eu consumo. Enfim, uma infinidade. É fácil, gente, é só entrar no hábito. E é impressionante como gratidão, ela muda esse sentimento de gratidão. Isso foi estudado, tá, gente? Eu sei que eu sou terapeuta energética, mas isso o que eu estou falando aqui sobre como isso reverbera, isso foi estudado. Não estou falando isso da minha cabeça, ok? Então, aquilo toma uma frequência energética e as coisas vão abrindo na sua vida e a sua vida vai se transformando, sem você nem fazer muito esforço, só deixando que aquilo se propague, que aquele sentimento reverbere dentro de você e você, consequentemente, se sinta melhor. Outra coisa, isso agora é importantíssimo, é você separar o medo imaginário do medo real, ok? O medo imaginário do medo real. Uma série de coisas, eu acho que mapearam isso, parece que 70% dos nossos medos são imaginários, eles não são reais. São fantasmas que a gente criou. E a nossa mente é especialista, ela cria muito bem tudo isso. E por falar em criar medos, o que eu vou fazer agora para vocês não ficarem mais curiosos e saberem como terminou a história do andarilho? Eu vou voltar lá na história do andarilho. Bem, então o casal está lá velando, um dorme, o outro fica de olho na cobra. Aí depois o outro que estava acordado dorme, o que estava dormindo rende ele, fica de olho na cobra. Até que amanhece. Amanhece, e sabe o que acontece? Eles percebem que aquilo não era uma cobra. Aquilo era um pedaço de galho seco que tinha caído naquela trilha que eles estavam. Então eles passaram uma noite inteira preocupados, assombrados, com um medo de uma coisa imaginária. Eles imaginaram que aquilo, eles julgaram mal. Por quê? Porque não tinha luz, gente. Porque estava escuro. E tudo que não tem luz, a gente sucumbe. A falta de luz, ela te leva a um julgamento sombrio das coisas. Então, é muito importante que a gente seja uma vela acesa, que você, cada um de nós, acenda essa vela. E essa vela vai me iluminar. Quando eu acendo essa vela e eu empresto, eu dou essa chama da minha vela para uma outra vela, essas duas velas acesas, elas me iluminam, iluminam aquela pessoa a quem eu dei a chama, muito mais do que eu estava iluminada só com a minha vela. Então isso é muito interessante, esse conceito de que o medo, ele pode ser sempre vencido com a luz. Ou seja, a luz no sentido de conhecimento, no sentido de se cercar melhor dos seus medos, aplacar
os seus medos. Gente, quando vocês estão dormindo, por exemplo, ou quando a gente era criança lá, se a gente tivesse medo, o que a gente fazia? Bom, ou a gente chamava a mãe da gente, o pai, mas enfim, mais um pouco. Se você está hoje dormindo dentro de casa e é adulto, e você escuta um barulho, você não sabe o que é aquilo, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente acende a luz, não é verdade? Então é isso. Você acende a luz, por quê? Para jogar a luz, para jogar no medo. É isso que a gente faz. A gente clareia para a gente deixar que o medo seja vencido pela luz, tá? Nós temos poucos minutos agora de live, que essa live é uma micro live. Nós temos 3 perguntas que enviaram para a gente, e esse assunto é um assunto que podia realmente estender um pouquinho mais. Talvez até eu tome a liberdade de passar um pouquinho dos 40 minutos, quem puder ficar um pouquinho mais fica, que é o seguinte, os pequenos negócios, eles vão ter que, numa hora dessa, encontrar soluções muito criativas para aquilo que eles estão passando. Então, por exemplo, um restaurante. Talvez um restaurante faça bem um biscoito de queijo, ou faça bem uma que ele serve ali no couvert dele. Talvez um restaurante faça bem uma pimenta que ele oferece para os clientes quando vão almoçar ou jantar lá no restaurante dele. Não sei, gente, vamos usar a criatividade. Será que esses produtos poderiam se tornar produtos que possam ser vendidos independente do restaurante? É um questionamento. Uma loja de roupa, será que ela pode, por exemplo, ter o look do dia ou o look da semana? Hoje tem aplicativos que parece que não são caros. Isso é a coisa interessante da tecnologia, que já vai melhorando muito a vida da gente, e a tecnologia ela vai barateando. Então você já tem, por exemplo, lojas no Rio que fazem isso. Você manda uma foto sua pelo WhatsApp, ela, não sei como que é feito isso tecnologicamente, ela te veste. Ela coloca lá as roupas que ela acha que combinam com seu tom de pele, seu tom de cabelo, com o tipo de sobrancelha. Você diz qual é a ocasião. Então, sabe, é esse tipo de coisa. Um cabeleireiro, por exemplo. Será que um cabeleireiro, geralmente um salão de beleza, não tem, muitas vezes, ainda não tem um Instagram, um perfil bacana no Instagram, feito com profissionalismo. E esse salão poderia, por exemplo, fazer um minuto do Salão X, em que ele dá algumas dicas. Como é que você lava bem um cabelo em casa? Como é que você pode pentear um cabelo de uma maneira adequada para o seu tipo? Enfim, gente, uma série de coisas. A gente não tem que se limitar, entende? Então, olha, na próxima vez que a gente fizer uma live, eu tinha separado uma vivência, uma prática bastante interessante, mas a gente pode, se for o caso, fazer uma próxima live, continuando, não mais falando agora do conceito de criatividade, de antifragilidade, mas falando mais sobre essas possibilidades que a gente tem de agregar, de encantar, de fazer o seu cliente ficar cada vez mais fidelizado. Então, não adianta, gente, é na hora do aperto que a gente ganha musculatura, ganha força e sai mais antifrágil, sai mais bonito de tudo isso, ok? Eu quero desejar a vocês uma boa noite, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês e que não faltarão oportunidades para a gente se encontrar mais, ok? Tudo de bom, gente!